Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Ainda falando sobre o amor próprio, nós agora entramos na esfera de que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Deus. Você está notando como a nossa identidade precisa ser resgatada a cada momento? Você e eu pertencemos a Deus e Ele decidiu habitar em nós por intermédio do seu Espírito. Amados, isso é simplesmente sobrenatural. Só Deus consegue fazer isso. Você consegue imaginar um Deus que está disposto a conviver com você, conhecendo quem você é, e isso com a decisão firme de te amar e transformar o seu caráter? Você consegue imaginar isso? Quando nós olhamos nas outras culturas, o Deus que essas pessoas veneram, adoram, é um Deus inacessível, que apenas quer ser bajulado, ostentado e agradado o tempo todo pelos seus súditos. O nosso Deus não. Ele nos ama, nos criou, decide habitar em nós, conhecendo as nossas debilidades, exatamente para poder nos dar condições de sermos restaurados à imagem e à semelhança do nosso maravilhoso Senhor Jesus. E onde entra aqui o amor próprio? Entra exatamente no cuidado que você precisa ter com o seu corpo. É isso mesmo. Amados, o Espírito Santo tem me impressionado ao longo desses últimos meses para rever o cuidado que eu tenho dado ao meu corpo. E quando eu digo cuidado ao corpo, muitas vezes a nossa mente pode ser conduzida a imaginar que estamos falando de alimentação. É verdade que existe uma máxima que fala que nós somos aquilo que comemos. Isso é verdade, porque a alimentação ela vai resultar exatamente no tipo de pessoa que nós vamos nos formar, não apenas fisicamente, mas a sua alimentação, a nossa alimentação, ela afeta o nosso emocional, o nosso psicológico e também o nosso espiritual. Por isso eu tenho tido muitas impressões a ir gradativamente ajustando o meu estilo de vida àquilo que o Deus deseja para mim. Aquilo que Ele deseja para mim. Mas sabe, muitas vezes nós ficamos paralisados apenas no aspecto da alimentação. Mas Deus, Ele precisa que você e eu venhamos levar a sério todas as outras dimensões em relação à nossa saúde. Como, por exemplo, a quantidade de água que você e eu ingerimos ao longo do dia. Cada ser humano precisa ingerir, dependendo da proporção do seu corpo, pelo menos 3 litros de água por dia. 70% do nosso corpo é líquido. Imagina a necessidade que nós temos de beber água. Eu sei que tem gente que parece que vive igual camelo. Bebe um copo com água aí no início do dia e outro só quando sente sede. Isso não pode acontecer. Eu também fico pensando, e por que de vez em quando você olha o meu status aí e percebe que eu gosto de correr na rua? Porque aqui onde eu moro, sempre que eu saio eu me dou com a natureza, e eu gosto de correr para o rumo do mato, porque é onde eu consigo respirar um ar de melhor qualidade. Então, o ar puro, a respiração faz parte, e quando eu corro eu gosto de tomar banho de sol, luz solar. Oh, coisa deliciosa. Olha, eu tenho ficado muito preocupado também com a quantidade de horas que eu tenho dormido. E eu durmo bem, viu, gente? Eu durmo pelo menos 8 horas, no mínimo 7 horas por dia. E você precisa cuidar do seu sono. Você precisa cuidar do seu sono. Porque, por incrível que pareça, você é o tanto que você dorme. É claro que existe um limite. Quando passa das 8 horas, o nosso corpo começa a desgastar ao invés de restaurar. Então, existe um limite. Não é que você vai passar o resto do dia, o dia inteiro na cama para se recuperar. Não é isso. Tem um limite.
Dentro desse aspecto, nós temos também a confiança em Deus, porque faz parte do nosso aspecto mental. Amados, cuidar do nosso corpo como templo do Espírito é muito mais amplo do que só aquilo que nós comemos. Mas, é claro que tudo isso afeta. Eu gostaria de convidar você a entender que você precisa se amar ao ponto de cuidar do seu corpo. Você precisa se amar ao ponto de cuidar do seu corpo. Você precisa se amar ao ponto de cuidar do seu corpo, porque é na sua mente que o Espírito de Deus vai habitar. Se a sua mente não está limpa, não está em condições de recebê-lo, você pode passar o dia inteiro pedindo o batismo dele, mas esse poder sempre vai ser limitado à condição física que o seu corpo se encontra. Como é desafiador esse tema, não é? É muito desafiador, porque assim como eu, você vai precisar encontrar as áreas vulneráveis da sua vida para poder atuar. Agora pensa aqui comigo, olha só como esse negócio é interessante. Um pai e uma mãe que não cuidam do seu corpo como templo do Espírito, como é que ele vai cuidar do corpo dos filhos? Como é que ele vai cuidar do corpo das outras pessoas? Como é que ele vai ajudar as outras pessoas se ele não cuida de si mesmo? Você percebe como nos falta o amor próprio, na direção certa e na intenção certa e na medida certa? Entenda que você é um templo do Espírito e Deus decidiu habitar em você para te ajudar a transformar esse corpo num verdadeiro templo de adoração.